Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, de entrevistas e também de debates da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro, como toda semana eu faço, que você pode participar do programa. Sugira um tema ou entrevistado. Envie sua mensagem para o tv@câmara.sp.gov.br. Eu repito, tv@câmara.sp.gov.br e eu mesmo faço questão de responder a sua mensagem, tá legal? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente ainda acredita que não exista, o tráfico de pessoas. Estimativas apontam que mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo vivam em situação de tráfico. É muita gente. Para falarmos mais deste assunto e de como o Brasil está diante deste problema, eu recebo a Tatiane Rapini, diretora executiva da 27 Million. Bem-vinda, Tatiane, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigada por nos receber, por essa oportunidade. Legal. Eu falei na abertura que muita gente não acredita neste problema. Muita gente acha que é lenda urbana. É verdade? É verdade. Acho que a tendência do ser humano é de viver pensando que está tudo bem, que nunca vai acontecer comigo, até o momento que acontece, né? Então, é um assunto que a gente precisa realmente clarificar, falar mais a respeito, pensar mais sobre o assunto, se informar mais, porque ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Agora, e essa estimativa de 35 milhões de pessoas? É muita... Olha, 35 milhões de pessoas em situação de tráfico no mundo. Como é que está essa divisão geográfica? Quais são os países que mais recebem pessoas traficadas, por exemplo? Então, o índice que apontou isso, ele procura meio que perguntar para cada país qual é o número do seu próprio país. Então, assim, é um número, um chute, uma estimativa, não é muito, assim, precisa, mas a gente já houve uma diferença de um ano para outro, de 27 milhões foi para 35. Então, significa que os países estão melhorando, né, na forma de identificar, de falar mais sobre o assunto dentro, e ele vê essa estimativa baseada na porcentagem com o seu país. Então, assim, a população e uma porcentagem daquela população que está sendo traficada, e aí tem um número, né, tipo um patamar. Então, os países que estão em primeiro lugar nessa lista tem o Catar, Uzbequistão, Catar, países como a Índia, que é muito conhecida e eu acho que é uma coisa que está um pouco mais próxima do que a gente já tem ouvido, né? E o Brasil, curiosamente, se encontra mais para o final dessa lista, para 147, mais ou menos. E o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres, para alimentar a indústria da prostituição? Essa é a modalidade mais praticada? Infelizmente, assim, que a gente tem de conhecimento é que a maior quantidade de pessoas que são traficadas é para fins de exploração sexual. Então, como você chamou, existe uma indústria, né? A indústria da prostituição ao redor do mundo. Então, às vezes a pessoa, quando ela está comprando sexo, ela mal sabe o que está por trás dessa história, né? O que tem por trás de tudo isso, como, de onde veio. Eu acho que até aqui no Brasil ainda é mais um assunto que a gente precisa, tem uma longa discussão sobre esse tema, mas realmente a maioria das pessoas que são traficadas no mundo é para fins de exploração sexuais. Existem outros fins, né, que também são um grande número, como por exemplo para o trabalho escravo laboral, que tem o rural e o urbano, tem para venda de órgãos, que eu acho que é uma coisa assim que é incabível na minha mente, quando eu ouvi falar, quando eu consegui compreender que exista isso, existe no Brasil também, né? E tudo isso, todos esses fins, também tem adoção ilegal, né, de crianças, existe uma indústria por trás que alimenta, né, que é o que alguém compra. Agora, existem pessoas que são recrutadas, por exemplo, para trabalhos temporários, aparentemente trabalhos normais, convencionais, mas quando eles chegam no local combinado, tudo muda. Acontece isso? É bem isso, na verdade esse é o sentido, né, o que acontece por trás do tráfico de pessoas, é a pessoa ser chamada para algo que ela espera, né, que ela gostaria muito, como por exemplo uma oportunidade de um trabalho. Então
acontece muito, por exemplo, fora do país. Você vai ser babá por um determinado tempo, como aconteceu o caso de uma menina que chegou ao nosso conhecimento, que ela foi para ser babá, ela recebeu fotos de uma família com crianças e chegando no local, ela teve uma semana em contato com essa família, mas parece que essa família também era parte do esquema e aí ela já foi levada para a questão de prostituição. Ela conseguiu fugir. E aí depois passou um tempo com uma organização que cuidou dela lá na Suíça e depois ela conseguiu retornar para o Brasil. E não faz muito tempo, talvez você que está em casa, talvez você se lembre disso, alguns sites e jornais divulgaram amplamente. Em 2014, uma companhia de cruzeiros foi acusada de manter alguns trabalhadores em situação análogas à escravidão. E aí o que acontece? Não que o navio seja a empresa que administra o navio seja uma empresa que trafica pessoas, mas esse tipo de mercado, de certa maneira, eles abastecem esse setor? Sim, o que acontece tem que ter muito cuidado com essa questão de cruzeiros, né? Porque os cruzeiros eles se dão em águas internacionais, então não existe uma lei que vai te proteger. Você é do Brasil, então aconteceu algo com você fora do seu país. Então vamos supor um cruzeiro italiano, que geralmente lá na Itália assim as leis trabalhistas são bem mais inferiores, né, ao que a gente tem aqui. Então o que acontece? A pessoa está assim suscetível a ser maltratada, não receber propriamente, abusos sexuais, muitas histórias de abusos sexuais que acontecem dentro desses navios, trabalhar horas excedentes às horas que aquela pessoa tinha, e aí quando ela volta ao seu lugar ou ela chega ao seu destino depois, ela descobre que ela não tem nem como fazer valer os seus direitos, porque o que aconteceu foi feito tudo num contrato, num papel que não vale em nenhum lugar, né? E até eu queria trazer uma história, porque exatamente essa história dessa pessoa que acabou retornando, ela retornou para o Brasil e ela precisava de um dinheiro rápido para poder refazer sua vida, porque ela estava em uma situação de dificuldade, né? Mas ela retornou de onde? Ela estava da Suíça, aquela mesma história que eu acabei de falar da menina que foi para ser babá, e aí foi a questão então ela foi trabalhar na Suíça como babá. Como babá. Chegou lá, foi a questão da prostituição, que ela precisava a família ou o contratante começou a explorá-la sexualmente. Pedindo para que ela prestasse serviços de prostituição, e ela se ligou, e ela disse que lembrou da novela, né, que é a novela que aconteceu na Globo. A novela, acho que faz uns 2 ou 3 anos, a novela Salve Jorge. Que foi o que deu bastante conhecimento para as pessoas. Inclusive, 2 pessoas que chegaram até mim, vítimas, me comentaram que essa novela fez elas se ligarem, e aí um outro menino também que foi levado para a Índia acabou não entregando seus documentos e por isso conseguiu retornar ao Brasil rapidamente. Mas é essa que retornou da Suíça, então ela chegou... Ela chegou e aí ela comentou comigo, a gente se encontrou porque a organização local de lá pediu para eu dar uma assistência e conversou comigo que ela precisava de um dinheiro rápido para conseguir se restabelecer e que ela estava indo fazer um curso no sul do Brasil para entrar num cruzeiro. E aí eu fiquei bem preocupada, liguei para o pessoal do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico aqui de São Paulo e as meninas ficaram desesperadas. Elas falaram, pelo amor de Deus, conversa com essa menina, porque ela está entrando provavelmente em mais uma situação de exploração. Ela mal sabe que a questão dos cruzeiros são os piores, elas falaram exatamente assim, são os piores locais para você se submeter. Então essa pessoa acabou... entrando novamente numa situação de que ela poderia estar sendo explorada. Eu não consegui ouvir dela ainda, né? Tentei entrar em contato, a gente instruiu ela, mas ela disse, não, mas tem esse site aqui. Então aí é outra coisa que é a pessoa acreditar, porque primeiro alguém recomendou, alguém conhecido, outro porque ela viu no site, tem um site tudo certinho, mas hoje em dia qualquer um pode fazer um site. Tem um contrato, tem um curso, então esses são tipos de coisas que não vão te segurar de você entrar numa cilada, né? Agora, muitos setores da indústria contratam mão de obra escrava pelo mundo, dá para afirmar isso? Por exemplo, o setor têxtil, a gente ouve falar, né? Muitas pessoas são praticamente escravizadas nas oficinas de costura. Conta pra gente como está esse cenário. Esse problema é bem sério, desde o questionamento de onde vem
o algodão, da onde vem o material. Então, a gente trabalha com uma instituição que se chama Stop the Traffic, que ela é uma organização global, né, que tem 10 anos de experiência na questão de tráfico de pessoas. E eu tenho uma amiga minha que é dessa organização que mora na Índia. E ela me falou, Tati, eu vejo diariamente meninas, crianças no rural, trabalhando como escravos, na questão do algodão, na questão do chá também, crianças, né? Crianças sendo escravizadas. Esse é um dado alarmante, inclusive. Porque 1 em cada 3 crianças é escravizada no mundo. A finalidade sempre é o trabalho ou não? Eu acho que a questão é o comércio, né? É a questão da compra e da venda das pessoas. Na questão do setor têxtil, como você estava falando, existe uma indústria por trás, e aí que eu trago para nós um questionamento de como temos vivido, né, como a gente encara essa questão da indústria da moda. Tem uma organização aqui no Brasil agora que se chama Fashion Revolution, e ela é internacional, que é a questão de trazer uma conscientização de onde veio a minha roupa. Porque o que acontece? A gente alimenta uma indústria de comprar barato ou de comprar rápido. Então, hoje saiu, elas estavam comentando comigo, as meninas, que hoje saiu num filme uma roupa e eles têm 1 semana para produzir essa mesma roupa, porque a indústria da moda e as pessoas querem aquela roupa. E aí, então, existe uma alimentação por trás. E as grandes grifes, e obviamente, né, como funciona o nosso sistema nos dias de hoje, é muito lucro, né, e pagar pouco pelo trabalho que é feito. Então, existe realmente isso, e é mais próximo da gente agora. Acho que na cidade de São Paulo a gente já tem visto mais acontecendo na nossa própria realidade, mas assim, no mundo é alarmante. Agora a gente está falando, o que se refere ao tráfico humano, o tráfico de pessoas, a gente está falando de um mercado que movimenta quanto? E quem são os aliciadores? Que é a máfia? São grupos organizados? Conta pra gente. Então, o tráfico de pessoas hoje, ele é o segundo maior tráfico assim, de crime organizado que existe no mundo. Então, só perde para drogas, e ele está assim, pau a pau com o tráfico de armas. Então, são 32 bilhões de dólares que são anualmente assim, registrados, do que se imagina garantido, uma estimativa. A questão que a gente pensa é o seguinte: a droga a pessoa consome uma vez e acabou. O ser humano, ele é explorado diversas vezes. Então, utiliza aquele humano até você não conseguir utilizar mais, tanto na questão sexual como na questão laboral. A gente tem aí pessoas que viveram a sua vida inteira na questão da escravidão, né? Sendo escravo, ou que passa para os seus filhos, que passam de gerações e gerações. Então, existe esse número que eu acho que pode ser até maior, né? Mas que é a questão de comercializar pessoas, que se vê um lucro por trás disso. Muito importante esse bate-papo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Espaço Livre e daqui a pouco a gente continua falando com a Tatiane Rapini, da ONG 27 Million. Até já! Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando do tráfico humano com a Tatiane Rapini, que é diretora executiva de uma ONG chamada 27 Million. Tatiane, o Brasil é um país enorme, de realidades muito diferentes. Como é que está o Brasil nesse contexto do tráfico humano? Nós recebemos pessoas traficadas ou a gente exporta? Então, isso é interessante porque quando a gente fala de tráfico de pessoas, hoje o brasileiro pensa que é só exportar, né? A gente exporta pessoas, de vez em quando, a questão da novela, como ficou bem clara, então as pessoas só pensam, algumas meninas vão enganadas para fora do país, mas assim, a questão de tráfico, ele é um tema muito complexo e muito maior do que a gente imagina. Então, existe o tráfico, por exemplo, interno, que vem acontecendo no nosso país desde sempre, né? A gente aboliu a escravidão há 122 anos apenas, né? Então, é uma história muito recente. Então, no meio rural, por exemplo, pessoas que vão para trabalhar de uma cidade para outra, isso já é considerado tráfico.
O tráfico interno, aqui em São Paulo mesmo, a gente recebe pessoas do Nordeste, não apenas que estão em busca de um trabalho e de novos, mas que vem nessa enganação, né? Alguém fala, eu tenho um trabalho para você. E aí a pessoa chega, como a gente faz alguns trabalhos até na questão de rua, eu estava conversando com uma pessoa que estava em situação de prostituição, ela me contou que ela veio da região do norte do Brasil com uma proposta de trabalhar num restaurante. E aí, chegando aqui, ela foi obrigada a se prostituir. Acontece muito com travestis também, né, ao redor do Brasil todo, porque eles fogem de uma questão de vulnerabilidade, sua família expulsou, e aí acabam tentando em busca de um novo trabalho, e aí acabam tendo que se submeter a uma situação que não era a que eles almejavam. Mas também, eu acho que uma coisa que é uma surpresa quando a gente faz o trabalho de prevenção nas ruas, a gente fala, o nosso país também recebe de outros países, né? Então, o exemplo dos bolivianos, os bolivianos, haitianos, pessoas que vêm, paraguaios, né, que vêm de uma situação que está um pouco de vulnerabilidade, com muita dificuldade, uma situação inferior à que eles pensam em encontrar aqui. E alguns deles, inclusive, acham que aqui realmente é porque é o que é vendido lá fora, né? Então, você vê na Bolívia, eles têm propagandas de que aqui tem uma melhoria, né? Melhores condições de vida para si. Mais opções de trabalho, etc. Mas é interessante você estar falando disso. E você comentou a novela da Globo, eu acho importante a gente relembrar. Porque essa foi uma novela, acho que produzida, tenho certeza, assim, em 2011 ou 2012, de autoria da Glória Pérez, e que retratava a história de uma moça do subúrbio do Rio de Janeiro que recebe uma proposta de emprego para trabalhar na Turquia, se não me engano. E a aliciadora, o personagem é interpretado pela Cláudia Raia. Então, quando ela se depara, ela está em uma casa de prostituição. Isso acontece muito. Assim, quem são esses aliciadores? Vamos relembrar isso até como alerta para quem nos assiste. Então, é muito interessante que a gente pense e entenda que o aliciador, ele é, geralmente, na maior parte das situações, acho que 90 e poucos %, começa com alguém que você conhece. Então, e isso vai muito de contra a nossa cultura. O brasileiro, ele geralmente confia em quem você conhece. Quando você precisa referir alguém para algum emprego, para alguma coisa, é quem você conhece. Então, não que necessariamente alguém da sua família ou seu amigo tenha essa malícia, mas ele está ganhando alguma coisa por fora e ele pensa que ele está te ajudando. Ele mal sabe, né, essa primeira pessoa, o primeiro aliciador, que ele pode estar te colocando numa enrascada. Alguns sabem e alguns não. Então, a primeira coisa para a gente pensar da questão do aliciamento é alguém que você conhece. Então, não é só porque não confie desconfie dos estranhos. Sim, desconfie dos estranhos, mas desconfie também da sua linha de relacionamento mais próxima. O que acontece muito é situações, tipo, dentro de um cabeleireiro. Então, por exemplo, na questão de modelos serem enviadas para fora. Então, a mulher hoje em dia, ela ama o seu cabeleireiro, ama o seu salão de beleza, é quem ela mais confia, ela fala da vida dela toda semana ali. E aí ali pode acontecer de uma pessoa começar a falar, tem alguém que tem um emprego em tal lugar. O que acontece é que geralmente essa proposta é algo que você está esperando, é algo que você sempre sonhou, é algo no momento de desespero. Então estamos aí com uma crise, né, no Brasil hoje em dia. Então a primeira coisa que você pensa era tudo que eu estava precisando. Então é a questão do presente, né? Você abre o presente porque era o que você estava esperando, você não quer nem saber, você já vai abrindo o pacote. Quando você vê, você está numa situação que pode não ser aquela que você esperava, que é a questão da enganação. Então, esse aliciamento é sempre ligado à enganação e à vulnerabilidade. Mas antes, já que você comentou dos bolivianos em São Paulo, as condições muitas vezes de trabalho não são nada boas. Agora, uma dúvida, não te parece assim, tênue a linha entre um trabalho mal remunerado, más condições, versus trabalho análogo à escravidão? Sim. Como o trabalhador identifica se eu estou em um emprego ruim, que paga mal, mas que eu não posso considerar a situação análoga à escravidão, ou quando é um trabalho análogo à escravidão? Essa é uma ótima pergunta. Existem alguns indicadores que você pode estar observando. Se você encontrar um desses indicadores, não quer dizer necessariamente que você esteja análogo à escravidão, mas um ou mais desses indicadores podem mostrar. Eu acho que a gente pode falar de alguns, como, por exemplo, a questão da dívida. Então, você está preso àquele emprego porque você já está devendo.
Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Então, o que acontece na questão de um estrangeiro é que ele vem de até dentro do próprio país, é pago uma viagem para você chegar até um local e você já automaticamente já está devendo aquela viagem. Então, a sensação é meio que de fobia, de que você nunca vai conseguir sair daquela situação. E aí, naquele determinado momento, você já continua devendo. Você errou alguma coisa no seu trabalho, eles já descontam do seu salário. A sua comida para você se alimentar, desconta do seu salário. Então, condições básicas de sobrevivência, como, por exemplo, comida, água, alimentação, ir ao banheiro, não são respeitadas ou não são proporcionadas. Então, não necessariamente que o local de trabalho tem que te proporcionar comida, mas que te limita, aí tem alguma coisa errada, já é um sinal de alerta, né? A questão da enganação é outro índice também que você pode, um indicador, que é você veio pensando que ia ser algo, né? Ou você trabalha num lugar que te propuseram algo e, na verdade, é algo completamente diferente daquilo que foi proposto. E eu acho que as exaustivas horas também, todo trabalhador pode procurar saber seus direitos, né? No site do Ministério Público do Trabalho tem todas as informações, mas você trabalhar exaustivas horas sem ter condições, por exemplo, de ter um descanso. Que a gente soube já aqui, por exemplo, em São Paulo, oficinas que você tem durante o dia direito a apenas 10 minutos de banheiro, naquele horário específico. Então, que ser humano que pode escolher que horas que tem vontade de ir no banheiro? Então, isso é algo que você já tem como observar. E como o poder público e também o terceiro setor tem se mobilizado para enfrentar esse problema? Então, existe assim, em termos, falando de Brasil, me alegra muito, ainda que tardio, foi feito um trabalho recente, em 2007 criou-se um plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e já saiu o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que tem mobilizado, tanto em níveis estaduais e municipais, ações, tanto de prevenção, como de intervenção, como de restauração. Acho que ainda existe todo um caminho bem longo que a gente precisa passar, mas eu já vejo, me alegro muito porque de 2 anos para cá mesmo, desde que a gente começou uma ação mais forte aqui no Brasil como instituição internacional, eu consigo ver que já teve um grande avanço, pessoas estão melhor informadas, o trabalho escravo já está sendo visto como algo inaceitável, então quando tem assim, as pessoas têm denunciado mais, então o poder público tem agido, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E a Câmara aprovou um projeto que endurece a lei contra o tráfico de pessoas, porque atualmente só é considerado tráfico se houver fins de exploração sexual. Um avanço, não? É um grande avanço. Acho que o Estado de São Paulo e o município de São Paulo estão de parabéns, inclusive porque a cidade de São Paulo fez um plano de erradicação, foi o primeiro município que criou isso, então, assim, eu fico bem feliz de estar aqui nessa cidade, vendo essas melhorias. Acho que uma grande dificuldade que a gente precisa melhorar é a questão da identificação, né? Que, como eu falei, tráfico de pessoas ele é mais do que só exploração sexual, como a gente tem visto, né? Então, identificar, como a gente identifica se uma pessoa foi traficada ou não e melhorar também dentro dos nossos organismos, como, por exemplo, o policiamento, tanto civil como militar, como federal, que eles saibam identificar. O Ministério da Saúde, que os profissionais que lidam com pessoas saibam mais sobre esse assunto e possam saber identificar e saber dar o encaminhamento certo. Agora, as campanhas promovidas por organizações, enfim, pelo terceiro setor, especialmente recentemente a gente teve a Coração Azul. Conta um pouco dessas iniciativas. Elas são fundamentais nessa luta, não? São fundamentais e é mais outro motivo de celebração. A gente tem que falar de coisas boas, né? Lógico. Que o Brasil, no ano passado, teve parte dessa campanha da ONU. E esse ano a gente entrou novamente, então a semana toda, o Brasil todo iluminado, assim, pontos específicos de azul. Em São Paulo tiveram 5 locais escolhidos para serem iluminados de azul. Então são campanhas essenciais porque a população está em contato com esse tema. Então se questiona, pergunta, ouve. Também teve a questão do gift box que a gente fez, né? Conta pra gente. Então, com a campanha do Coração... Conta um pouco do trabalho da 27 Million e também do gift box, que é uma ação pontual. Então, nós da 27 Million, a gente procura identificar em cada país
instituições que estão na linha de frente, que estão batalhando no enfrentamento ao tráfico. Então, a gente procura apoiar de uma certa maneira, seja financeira, seja com consultoria, mas a gente apoia alguns projetos específicos, porque para a gente, quando a gente pensa em enfrentar o tráfico de pessoas, a questão da prevenção, como que a gente vai parar? É quando as pessoas pararem de serem traficadas. Então, se a gente conseguir parar antes de acontecer, eu acho que é um esforço conjunto que a gente pode fazer. E aí, junto com o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu colocar essa caixa, né, durante essa semana, que é uma caixa de presente, que é aquela ideia que eu tinha comentado, que é muito bonita, que as pessoas se sentem impelidas aí com frases como viaje o mundo, ganhe muito dinheiro, e aí, nesse incentivo da pessoa querer algo bom, ela entra na caixa e ela acaba saindo meio deprimida, porque ela sai de cara com histórias de pessoas, de realidades aqui dentro do estado que foram enganadas. Então é tipo um aliciamento, só que é uma simulação de um aliciamento. A pessoa ela entra com aquele intuito e ela acaba saindo sabendo de que pode ser enganada, de que tem que cuidar, que nem tudo que reluz vai ser ouro, né? Perfeito. Agora, quem souber de situações estranhas, quem identificar uma colega que está entrando num trabalho que não parece uma situação muito real, que informação você pode compartilhar com o nosso público? Que dica você poderia dar para essas pessoas? Eu acho que, assim, como população, nós todos temos o dever de proteger a nossa vizinhança, de proteger as nossas famílias, proteger os nossos amigos e não permitir que pessoas sejam mais vendidas ou compradas. Então, existe a denúncia que você pode fazer, que é o Disque 100, que é de direitos humanos. Mesmo que você não tenha certeza, você pode fazer uma denúncia dizendo que você suspeita, né? Então, às vezes a gente, mas eu não tenho certeza. Tem o 180, que é no caso de mulheres só, né? Que também é bem específico. E aí, você de olho nesses indicadores, você também pode instruir as pessoas que estão ao seu redor, né, com essa informação que você tem. Olha, será que não é? Né? Como que a gente pode fazer sobre isso? Faz uma pesquisa junto à Polícia Federal, de entender de onde quem é essa pessoa que está querendo te levar para um outro país, esse tipo de coisa. Muito importante. Olha, fundamental esse bate-papo. Importante alertar as pessoas. Agora, quem quiser continuar essa conversa, você tem condição de compartilhar o site da organização com a gente? Sim, por favor. A gente quer cada vez mais incluir pessoas, incluir a população em ações práticas, se quiser levar a caixa para a sua região. Então, entra aí no www.27brasil.com.br. E tem alguma conta social? Tem o Facebook, por exemplo? O Facebook é 27 Brasil. Então, é facebook.com/27, número 2 e número 7, Brasil. Tatiane Rapini, diretora executiva da 27 Million. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Volte mais vezes ao Espaço Livre. Gostei muito do nosso bate-papo. Também adorei. Obrigado. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos que são importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.